Fala galera da Rede Jovem, estamos aqui mais uma vez reunidos, amados, no nosso culto online. Cremos que breve já estaremos juntos no nosso templo, no nosso lugar específico de culto, todos juntos de forma presencial, eu digo. A palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade, e que são esses que o Pai procura. Eu creio que esse versículo nunca foi atual quanto para esses dias, né? Há muito tempo já que não estamos nos reunindo para prestarmos culto ao nosso Deus de forma presencial, mas cremos que estamos unidos em espírito. Todas as vezes que esse culto é transmitido de forma online, seja você onde estiver, nós cremos que em espírito nós nos unimos em adoração ao Senhor, em reverência à sua palavra, ao ouvirmos a sua palavra, né? E isso é muito maravilhoso. Eu gostaria também, meus queridos, de agradecer a oração de todos que oraram por mim durante esse período que eu estive doente, de Covid e tudo mais. Eu gostaria de agradecer a todos, a igreja como um todo, por vocês que oraram, que me sustentaram em oração. Eu creio que Deus preservou a minha vida, eu creio que Deus cuidou de mim durante todo esse processo, eu vi a mão de Deus. Eu vi o cuidado de Deus. E eu sei que isso tem a participação da igreja por trás, nos cobrindo com oração, lembrando da gente. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, meus amados. Muito obrigada mesmo. Que o Senhor os recompense com a sua presença cada vez mais abundante na sua casa, na sua vida, no seu ministério, em tudo. Tudo que você fizer seja abençoado. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada mesmo. E hoje, querido, nós vamos estar falando sobre os dois alicerces, a parábola dos dois alicerces, que é a casa que é construída com alicerces sobre a rocha, e a casa que não tem alicerce algum e é apenas construído sobre a areia. Você encontra essa parábola no livro de Lucas e também no livro de Mateus, né? No livro de Lucas, você pode abrir já e deixar sua Bíblia aberta, capítulo 6, do verso 46 ao 49. E você também encontra essa parábola lá em Mateus 7, do verso 24 ao 27. Abra sua Bíblia e vamos ler. Lucas 6, do verso 46 ao 49. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento e que nos dê a palavra revelada, porque é a palavra revelada que nos transforma. Amém? Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te louvamos, nós reverenciamos a tua presença santa. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Jesus, nós queremos Te dizer que Tu és o nosso amado, que Tu és o tesouro de inestimável valor que nós achamos. Senhor, muito obrigada pelo fôlego da vida, obrigada pela graça, Senhor, que é melhor do que a vida. Obrigada pelas Tuas misericórdias. Elas se renovam a cada manhã sobre nós, Senhor. E elas são a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Muito obrigada, porque a cada novo dia é mais uma oportunidade que nós temos de sermos pessoas melhores, de sermos transformadas através do Teu Santo Espírito que vive dentro de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Que a Tua palavra, Senhor, salte aos nossos olhos, que a Tua palavra queime dentro dos nossos corações e que Tu fales conosco através da Tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração. Durante esse tempo, nós Te damos a nossa atenção, a nossa reverência, o nosso coração, Senhor, seja tudo Teu nesse momento. E faz o que Tu quiseres conosco durante esse período, durante esse momento de culto. Nesse tempo pouco que nós temos, faz o que Tu quiseres, nos leva para onde Tu quiseres com essa palavra, meu Deus, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, você já deve estar com a sua Bíblia aberta aí, né? Eu estou com a minha aqui, então vamos ler. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela.
Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Como eu falei para vocês, essa parábola também nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Então, essa parábola, queridos, ela nos fala de duas casas que foram construídas, uma com alicerce e outra sem alicerce, né? Então, diante dessa parábola, a minha pergunta nessa noite para você é: onde você tem fundamentado a sua fé? Aonde você tem construído a sua casa, a sua vida espiritual? E quando eu falar vida, eu quero englobar de uma forma geral, tá, queridos? Eu quero falar de vida espiritual, eu quero falar de tudo, porque eu não acredito que há dissociação de vida espiritual e vida secular. Porque se houver, eu creio que nós vivemos uma hipocrisia e uma farsa. Como assim? Se dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma igreja, dentro de irmãos, nós somos uma coisa, e na vida secular nós somos outra, quando há essa dissociação, né, da minha vida secular, da minha vida espiritual, eu creio que nós estamos vivendo uma hipocrisia, porque nós temos que viver vida espiritual e vida secular, elas têm que estar juntas, unidas, coesas, de ser a mesma coisa. Aquilo que somos dentro da igreja, somos também fora e no mais secreto da nossa vida. E essa parábola, ela fala exatamente sobre isso. Aonde nós temos construído essa vida, a nossa casa, né? Aqui Jesus fala que ele apresenta duas categorias de pessoas, duas categorias de crente, de cristão. A primeira é aquele que ouve a mensagem e pratica e obedece aquilo que ouviu, aquilo que foi ensinado. E ele fala que essa pessoa, que esse homem, ele construiu, é como um homem que construiu uma casa e ele cavou muito fundo até ele achar a rocha, a pedra. E quando ele acha isso, é sobre essa base, é sobre esse fundamento que ele vai levantar a casa dele, né? Então aqui fala desse grupo de pessoas que pratica aquilo aquilo que ouve. E não somente isso, fala também, quando fala de cavar, está nos falando de um certo trabalho, né, que nós temos que ter na nossa vida, realmente na nossa vida espiritual. Porque esse homem, ele cava até ele achar essa rocha. E quando ele acha, é ali que ele vai fundamentar a vida dele. Então eu gostaria de perguntar a você, aonde você tem fundamentado a sua vida? Se você tem sido esse homem, essa pessoa que tem gastado energias cavando, né? Se ao longo da sua caminhada cristã você tem vivido isso, né? Porque eu creio que hoje, querido, toda essa realidade que nós temos vivido, todo esse cenário que nós temos vivido é um momento muito propício para nós avaliarmos onde nós construímos a nossa vida durante todo esse tempo que nós nos professamos cristãos. Eu não sei quantos anos de conversão você tem, eu não sei há quanto tempo você se rendeu para Cristo, há quanto tempo você nasceu de novo, você experimentou a vida com Cristo, eu não sei. Eu não sei se 10 anos, 15 anos no meu caso, se meses, se dias, não sei. Mas o que eu quero te perguntar é, durante todo esse período, você tem fundamentado a sua vida onde? Você tem tido trabalho? Você tem tido esforço com a sua vida? Você não tem sido negligente com a sua vida espiritual? Muito pelo contrário, você tem sido como esse homem que tem cavado,
que tem buscado o Senhor, porque quando a gente vê a palavra de Deus falar desse homem que cava, a gente imagina trabalho, né? A gente imagina esforço, porque isso dá um trabalho, isso demanda um trabalho. Cavar, até achar a rocha demanda um trabalho. Então eu te pergunto, durante esse período que você se professa um cristão, você tem de fato tido uma vida de esforço e de trabalho? E quando eu falo isso, eu falo da questão, como assim, Érica? Eu estou falando de você ter gastado tempo de oração realmente, você tem gastado tempo realmente lendo a palavra, você tem gastado tempo realmente vivendo aquilo que você lê, aquilo que você ouviu nos cultos presenciais ou online durante esse período. E por que eu pergunto isso, né, queridos? Porque as adversidades, as dificuldades, o tempo mau, o tempo ruim, ele vai vir para ambas as casas, queridos. Vamos ler lá em Lucas, lá no verso 48, diz assim, olha: o rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Né? Então o problema, ele veio. Uma hora ou outra o problema vai vir, as adversidades, os tempos maus. Nós estamos vivendo um período muito difícil, né? Nunca nós vivemos a realidade que temos vivido ou temos visto, nunca, das igrejas fechadas, dos nossos ajuntamentos cancelados, né? De nós estarmos confinados dentro de casa, em quarentena, tudo isso por conta dessa pandemia e de todo esse cenário que nós temos vivido, né? Dessa doença, dessa enfermidade. Então nós estamos vivendo tempos muito difíceis, que é exatamente essa comparação que a palavra de Deus diz. Uma hora vai vir um rio, né, e ele vai ficar cheio, as suas águas vão bater contra a sua vida, contra a sua casa, né? As adversidades, elas vão chocar, elas vão bater contra nós. Mas olha só o que a palavra de Deus diz para aquele que fundamentou a sua casa, que teve um alicerce firmado sobre a rocha, ou seja, aquele que teve trabalho, aquele que, como eu perguntei para você, aquele que durante seu período de conversão, ele foi alguém que estava cavando o tempo todo. E foi alguém que estava tendo vida com Deus, vida de secreto, vida de arrependimento genuíno, né? De fazer algo errado e se arrepender e confessar ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, aquele que confessa, na verdade, a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É desse tipo de pessoa que eu estou falando, querido. Olha só o que a palavra de Deus diz quando isso acontecer, quando o dia mau vier para esse que está fundamentado na rocha. Olha o que acontece ou o que não acontece com ele. E as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou. Por quê? Porque havia sido muito bem construída. Então, é por isso que eu acredito que essa parábola, ela é muito oportuna para esse momento que nós estamos vivendo, querido. Para que você faça uma autorreflexão, uma autoanálise da sua vida espiritual. O que você de fato tem vivido, querido, durante todo esse tempo que você nasceu de novo? Você tem vivido de fato uma vida de intimidade com o Senhor? Você tem de fato vivido uma vida de obediência ao Senhor? Aquilo que você ouve, aquilo que você lê na palavra, você pratica? Por quê? Porque esse momento é momento de você avaliar isso. Se você tem permanecido durante esse período mau, em que nós não estamos nos ajuntando, não está tendo culto presencial, não está tendo célula, não está tendo discipulado e tantas outras programações da igreja local. Apesar disso, você tem vivido a sua vida espiritual da mesma forma quando nós tínhamos tudo isso? Ou você tem desanimado, esfriado, apostatado, ou seja, abandonado a sua fé nesse período? Você tem vivido uma vida carnal,
você tem vivido uma vida de mentira, você voltou para a prática dos velhos pecados? Essa é a minha pergunta, querido. Esse momento é um momento propício para você avaliar aonde a sua vida está fundamentada. Porque se você voltou para a prática dos velhos pecados, se você tem abandonado a fé, se você tem apostatado da fé, se você tem se tornado morno, frio, distante, provavelmente, querido, eu quero te alertar, e não é nem uma palavra de acusação, muito pelo contrário, uma palavra de alerta. Quero te alertar. É tempo de você começar a cavar. Se você nunca fez isso durante o período da sua vida cristã, da sua conversão, eu quero te dizer que ainda há tempo. Há tempo para você começar a cavar, começar a ter trabalho, a se esforçar, a ter vida de oração, a ter vida de leitura, a ter uma vida de obediência à palavra, ou seja, de viver aquilo que a palavra de Deus diz. É tempo disso, queridos. E por quê? Mas por que, Érica, tu acha que agora é tempo disso? Porque eu creio, queridos. Eu creio, a minha esperança, ela não está nesse lugar. Eu creio que há um lugar para nós. A palavra de Deus nos diz isso, que há um lugar. Jesus falou que ele foi para preparar um lugar para a gente e que ele viria nos buscar para que nós estivéssemos junto com ele. E eu creio que todo esse cenário cada vez mais dificultoso que nós vamos viver, cada vez mais difícil, é um alerta para nós, a sua igreja, despertarmos para a grande esperança da nossa fé, que é o retorno do nosso amado. Mas sem santidade ninguém vai ver ele, querido. Então você precisa urgentemente, se você tem identificado que você, durante esse período difícil qual nós temos vivido, você tem desviado, você tem esfriado, você tem apostatado da fé, você tem voltado para a prática dos velhos pecados. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você cair aos pés do Senhor e confessar diante do Senhor que você viveu todo esse período uma vida de farsa. Você viveu como a segunda categoria dessa parábola, que são aqueles que construíram a casa sem nenhum fundamento, apenas sobre a areia. E olha o que a palavra de Deus diz sobre essa casa. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída, né? Então a gente vê que a mesma adversidade que veio para uma, veio também para outra, a mesminha, querido. Uma permaneceu, a outra caiu logo, a Bíblia fala, e ficou totalmente destruída. Então é tempo de você avaliar qual o fundamento da sua casa, da sua vida espiritual. Se nesse período você tem se encontrado totalmente afastado do Senhor, se nesse período você tem se distanciado, eu quero te dizer, infelizmente, que você tem sido essa segunda categoria, que tem vivido um cristianismo que só ouve, mas não põe em prática, não obedece, não tem sido verdadeiro, não tem sido sincero com você mesmo, porque essa palavra eu gostaria de trazer não para as pessoas ficarem apontando fulano ou beltrano, não, para que você faça você mesmo faça uma análise da sua vida, uma análise muito pessoal e verdadeira. Porque, como eu falei para vocês, eu creio que Jesus está voltando e as coisas não vão melhorar. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que os últimos dias seriam dias muito difíceis. Paulo falou sobre isso, que seriam dias muito difíceis, que o amor iria esfriar, né? O amor de quase todos iria esfriar, que as pessoas iam apostatar da fé, que muitos irmãos levantariam pastores para eles, ou seja, que falariam tão somente aquilo que eles gostariam de ouvir. Então o homem ele vai se tornar vaidoso, né? Egoísta,
Então a gente vê um cenário que vai piorar. Então, se durante esse período, que eu creio que nós estamos no início desse calendário profético, eu creio, queridos, eu creio que essa doença foi o início, sabe, desse calendário profético, o qual nós estamos esperando há tanto tempo, que é o retorno do nosso amado. E eu creio que o negócio vai intensificar. Então, é importante que você agora, nesse momento, você conserte a sua vida, que você faça alguns consertos, que você se arrependa, que você se renda verdadeiramente para Jesus. Eu creio que é um momento muito oportuno para isso. E é um momento oportuno também dessa reflexão. E eu creio que essa parábola nunca foi tão real para nós quanto nos dias de hoje. Né? Daquele que está fundamentado, que vai vir as tribulações, as dificuldades, mas ele vai permanecer. Vai ter, com certeza, claro, né, queridos, que nós temos dias de ficar muitas vezes triste, angustiado por toda essa dinâmica que nós temos vivido, por toda essa realidade que tem nos cercado. Mas o crente verdadeiro, aquele que converteu, aquele que nasceu de fato de novo, ele sabe que há um lugar de refúgio, que é a presença de Deus, que é a presença do nosso Mestre. E nesse lugar nós somos renovados e nós não permanecemos dessa forma. É por isso que a chuva vem, a água vai bater com ímpeto, ou seja, as adversidades vão bater, vão chocar com tudo sobre essa casa, mas ela vai permanecer. Diferente daquele que quando vem o problema, quando vem a dificuldade, a casa cai e grande é a ruína dessa casa, dessa pessoa. Então faça essa autorreflexão, essa análise da sua vida hoje. Hoje é dia disso, nós estamos vivendo um tempo muito propício para você fazer isso, querido. Para você analisar como é que você tem vivido durante todo esse período de quarentena, durante todo esse período de isolamento, durante todo esse período de ausência dos cultos presenciais, dos ajuntamentos presenciais, dos seus encontros de discipulado, das células, porque muitas vezes as pessoas usam isso como amuletos, onde elas sustentam a fé dela, seja num discipulado, seja em cultos presenciais, seja em células. E quando isso é tirado delas, elas entram em desespero, elas apostatam da fé, elas abandonam a fé dela e acham que muitas vezes estão com uma boa desculpa, né? Eu esfriei porque eu gosto de culto presencial, eu gosto de célula, eu gosto de discipulado. Tudo isso é muito bom, mas a nossa fé ela não pode estar fundamentada nessas coisas. Nossa fé não tem que estar fundamentada em nada a não ser em Jesus, que é a rocha. Porque esse homem, ele cavou até ele chegar na rocha. E isso nos mostra Jesus, a rocha é Jesus. A nossa vida ela tem que estar fundamentada em Cristo e não nas circunstâncias que nos cercam. Eu esfriei, eu estou desviada ou desviando, estou prestes a desviar porque eu não estou mais tendo contato com o meu discipulador para aqueles que são discipulados. Ou porque eu não estou indo mais nos cultos, porque eu não tenho mais célula, porque eu não tenho ninguém para me ajudar, eu estou dentro de casa, parado durante todo esse tempo. Eu quero dizer que se você é essa categoria, você está fundamentada, na verdade, sem fundação. A sua vida está sem fundação nenhuma. A sua vida está só sobre a areia. E quando o tempo piorar, quando os tempos piorarem, quando vier toda uma problemática, você vai cair. E a palavra de Deus diz que grande vai ser a sua ruína. Jesus também falou lá em Mateus que aquele que vive dessa forma, ele é um louco, ele é um insensato. Que você não brinque mais de ser crente, de ser cristão, mas que você tenha a vida de fato com o Senhor. Que você tenha de fato uma vida de obediência. Que você tenha de fato uma intimidade, de uma busca diária com o Senhor. Que você não negligencie isso, querido, porque é isso que vai sustentar a sua vida quando as adversidades vierem. Não é o tamanho da adversidade que diz
se nós vamos permanecer ou não. Como assim? Porque tem pessoas às vezes que falam, porque se tu vivesse o meu problema, se tu soubesse o problema que eu tenho, tu não ia aguentar. E eu tenho descoberto, queridos, que não é o problema, o tamanho dele, se ele é grande demais, que nos mantém firmes com o Senhor, ou nos tira. É o quanto de fundamento, é o quanto de intimidade nós temos com Ele, é o quanto nós temos construído nele a nossa vida, que vai dizer se nós vamos permanecer em pé ou se nós vamos cair. É isso que diz, e não o tamanho do problema, porque tem pessoas que acham que é o tamanho do problema que vai definir o quanto ela suporta, o quanto ela permanece de pé ou não. Mas não é o tamanho do problema. É o quanto você está fundamentado em Cristo, que vai fazer você permanecer. E eu gostaria de encerrar hoje também te dando uma palavra de esperança. Eu gostaria nesse momento de me dirigir ao segundo grupo que Jesus falou, daqueles que construíram a casa sobre a areia, né? Daqueles que hoje estão tendo uma consciência, que o Espírito Santo, querido, traga essa consciência para você, porque é Ele que faz isso. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. E que nessa noite o Espírito Santo esteja tocando o teu coração e fazendo você se arrepender desse cristianismo barato, hipócrita, desse cristianismo ralo que você tem vivido. Que o Espírito Santo comece a gritar dentro de você e que você dê voz, que você dê ouvidos ao que Ele está querendo comunicar a você. Porque, como eu falei para vocês, nós ainda estamos vivendo o período da graça, nós estamos vivendo ainda o período que a porta está aberta, mas vai chegar o dia, como na parábola das 10 virgens, que o noivo vai entrar e vai fechar a porta. E que você não seja as virgens imprudentes que não entraram, porque foram tolas, insensatas, porque foram negligentes com a sua vida espiritual. Que você, nessa noite, se volte para Jesus de uma forma que você nunca se voltou. Jesus está de braços abertos para você, querido. Como a parábola do filho pródigo, daquele filho que foi embora e viveu uma vida dissoluta, viveu todos os prazeres que ele tinha à vontade. Mas quando ele cai em si, ele volta. E o pai está lá no portão esperando aquele filho. E quando ele recebe aquele filho, ele não diz, eu te falei que tu ia sofrer, eu te falei que ia acontecer isso, ele não joga na cara do filho. O que ele faz? Ele abraça aquele filho. E ele manda preparar uma festa, porque o filho dele estava morto e voltou a viver. Jesus está dessa mesma forma, de braços abertos para você. É tempo de você voltar. E quando eu falo isso, eu não falo só para aqueles que estão desviados, apostataram da fé, ou seja, abandonaram realmente a fé, mas eu falo até mesmo para você que está dentro da igreja, mas está perdido. Está tão perdido quanto aquele que realmente apostatou da fé. É tempo de você voltar. Que todo esse cenário que nós estamos vivendo seja um alerta para você acordar, despertar do engano que Satanás tem feito você viver. Que você desperte enquanto há tempo. A palavra de Deus diz, querido, você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus 12:20, fala que não esmagará, quem não esmagará? Ele, Jesus, que ele não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencer a justiça. Eu quero te dizer que Jesus é esse que não vai esmagar você. A palavra de Deus fala de uma cana rachada e fala de um pavio que fumega. Isso aqui está nos remontando. Cana rachada nos fala de uma vida cristã fraca, que está prestes. Imagina algo rachado, uma vasilha rachada. Ela está prestes a quebrar. Imagina agora um pavio que fumega, um pavio que está com a sua luz quase apagando. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Ele não vai terminar de te quebrar. Ele não vai terminar de apagar a tua luz, querido. Ele não faz isso.
Nós, seres humanos, às vezes fazemos isso com as pessoas. Jesus não faz isso conosco. Ele não termina de te quebrar se você está rachado. Ele não termina de apagar você se você já está assim, com muito pouca chama. Não, muito pelo contrário. Jesus vem ao teu socorro e eu quero te dar essa palavra de esperança hoje. Volta para Jesus, porque Jesus quer fazer esse pavio para pegar fogo novamente, fogo do Espírito. O Senhor quer que essa cana rachada, Ele tem o poder de restaurar essa cana rachada, tudo que está rachado, tudo que está prestes a quebrar em você. Jesus quer restaurar, querido. Hoje é dia de você deixar Ele fazer isso. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você se arrepender. Hoje é dia de você avaliar a sua vida e colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu estou assim, eu estou fraco, Senhor, eu estou quase desviando, Senhor, durante todo esse período. Eu coloquei a minha fé nos cultos, nas pessoas, mas hoje eu quero fazer um concerto, Senhor. Eu quero colocar e fundamentar minha casa em Ti, em Cristo. E eu não quero dar desculpa porque eu estou desviando, porque eu não estou mais nos cultos, porque eu não estou mais me encontrando com o meu líder, que eu não estou mais me encontrando com aquela pessoa de Deus, eu não estou mais me encontrando no discipulado. Eu não quero mais dar desculpa, porque Jesus tem que ser a nossa fonte, querido. Ele tem que ser essa fonte inesgotável dentro de nós. E não instituições, e não ajuntamentos, e não aquele super crente perto da gente. Tudo isso é importante, eu não tiro a importância disso não. Mas isso nós experimentamos nessa pandemia, que tudo isso pode nos ser tirado. Nós experimentamos estarmos a sós durante muito tempo. Nós experimentamos isso, queridos, na prática. Essa realidade nós temos experimentado na prática. E é por isso que eu te falo, a tua fé não pode estar fundamentada sobre isso. Isso é areia. A nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo. E pode vir um tempo mal que vir, nós não seremos abalados, nós vamos permanecer. Amém? E eu quero orar por você, querido, que deseja nessa noite confessar Jesus. Faça isso aí onde você está. Se derrame na presença do Senhor. Jesus está aguardando como um Pai amoroso por isso, querido, por você. Amém? Gostaria de orar com você e por você nesse momento. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito, Senhor. Por causa dele nós não somos mais órfãos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos permitir ter acesso à tua família, Senhor. E nessa noite eu oro por aquele que está confessando diante de Ti, que tem vivido uma vida cristã negligente. Por aquele que tem vivido uma mentira, um engano. Para aquele, Senhor, que tem apoiado a sua fé em tantas coisas, menos em Ti. Eu quero me unir agora com esse irmão, com essa irmã, com esse jovem, com essa jovem. Eu quero me unir agora com ele, Senhor, em oração. E eu quero agora, Senhor, declarar sobre a vida dele uma unção nova. Declarar sobre a vida dele a tua presença, Senhor. Invade agora o coração, Senhor, dessa pessoa. Acende o fogo que tem se apagado. Espírito Santo de Deus, tu és fogo consumidor. Faz queimar novamente seus corações pela tua presença, pela tua palavra. Eu oro agora, Senhor, por cada um deles e te apresento, Senhor, aquele que está voltando. E eu sei que está havendo uma festa nesse momento, Senhor, no céu. Uma alma para Ti vale mais que o mundo inteiro, Senhor. Recebe agora a oração, o clamor desse amado que está se rendendo a Ti, que está se quebrando diante de Ti, que está confessando agora diante de Ti seus pecados, suas falhas, suas negligências, sua preguiça espiritual. Oh Deus, ouve agora. Eu sei que os teus ouvidos estão inclinados nesse momento para ouvir. Invade agora o coração dessas pessoas e faça elas sentir a teu toque, a tua presença doce,
que nos transforma, faça-os sentir agora o teu amor cobre multidões de pecado, o teu amor nos transforma, o teu amor nos constrange a vivermos uma vida melhor, vivemos uma vida conforme a tua vontade, meu Deus. Eu oro pela tua vontade se cumprindo agora na vida de cada amado, Senhor, que tem identificado, que tem sido negligente, que tem vivido um cristianismo carnal, uma farsa. Eu oro agora, Senhor, que seja desfeito agora. Toda mentira, todo engano, toda voz que não é do teu Espírito Santo, seja agora emudecida na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que esse amado agora sinta, Senhor, o teu toque, o teu abraço aquecendo, acendendo a chama novamente, restaurando esse vaso que eles são, que porventura, se ele estiver rachado, agora tu tens o poder de restaurá-lo por completo, Jesus. E eu te apresento agora essas vidas, ó Pai. Cumpre a tua vontade na vida deles. Eu os abençoo, Senhor. E declaro, Senhor, fome e sede da tua palavra. Fome e sede de uma vida de oração, de uma vida construída, de uma vida dia a dia construída sobre a rocha, de um trabalho, de um esforço, Senhor, diário, para que a sua fé esteja fundamentada em Ti, ó Deus, é o que eu te peço. Eu oro agora por cada amado, Senhor, eu te apresento esses que estão voltando para Ti, te apresento também aqueles que estão entregando suas vidas para Ti, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Lava-os com teu sangue. Sela-os com teu Santo Espírito. Essa é a minha oração, Pai. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada pela tua presença. Senhor, durante todo esse período podem nos roubar muita coisa, Senhor. Podem nos tirar tudo, mas não podem nos tirar a tua presença. E nós queremos ter esse entendimento, Senhor, que a tua presença ninguém pode nos roubar, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa verdade, Senhor, pela nossa fé, que ela é uma âncora, Senhor, nesses momentos difíceis, o qual temos vivido. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Dá um restante de semana, de dia, de sábado, desse sábado, abençoado aos meus irmãos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada, querido. Que Jesus possa superabundar na sua vida. Que você viva uma semana de vitória. Não por conta das circunstâncias, se elas vão melhorar ou piorar, mas que você viva uma vida de vitória porque você tem Jesus. Nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós podemos todas as coisas. Amém? Fique ainda conosco. Louve ao Senhor com este louvor ainda. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por esse momento que você esteve comigo até o final. Deus te abençoe. Amém? O lugar, vamos lá. Você que está me ouvindo agora, talvez por alguma razão você está distante do Senhor, talvez por erros, fracassos, perdas, pecados, vergonha, mas essa tarde, ouça essa canção como se o Senhor estivesse cantando para você, te chamando de volta. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu vim a te encontrar, meu filho, no santo lugar.
Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu vim a te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Oh, lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Escuta isso. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer. Você pode ouvir ele cantando pra você essa tarde. Amo você, amo você, amo você, meu filho.